Que bom que você veio para mais uma noite meditarmos em João e também aquilo que ele menciona nos primeiros 7 capítulos sobre águas. Águas para o sedento. Estamos vendo desde o domingo essa sequência, essa série de mensagens desde o capítulo 1. A cada noite, um capítulo da Bíblia, e até o capítulo 7, nós temos aí estas menções, com histórias que estão ligadas aí às águas. E os dias têm sido muito quentes esta semana, e nos faz tomar mais água. Mas daqui um pouquinho você tem sede de novo, e depois mais sede. E esta água que a gente bebe, ela não sacia a nossa sede para sempre. Mas a água que é Jesus, essa água sacia a sede de cada um de nós. Nós vimos aí no domingo águas que purificam. E nós vimos aí que João batizava e ele batizou Jesus. E quando ele sai da água, ele vê o Espírito Santo de Deus declarando que Jesus era o Filho amado de Deus. E quando você toma a decisão, você sela o compromisso de ser um filho amado de Deus. Na segunda-feira, nós falamos sobre águas que fazem milagres. Águas que fazem milagres. E aí temos aí a história do capítulo 2, as bodas de um casamento. Lembrando que o Senhor faz milagres, opera milagres nos casamentos. Alguma coisa aconteceu que, acho que está travando, não sei por que não está indo, voltando vai, para frente não vai. E ontem nós falamos sobre Nicodemos. Nicodemos, esse homem que procurou Jesus à noite. E ele ouviu de que precisava nascer de novo, da água e do Espírito. E nessa noite, no capítulo 4 de João, nós temos mais uma história, águas que nos tornam fontes para outros. Uma mulher, a mulher conhecida por a mulher samaritana. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, ela tem uma conotação para a gente aqui em Brasília, no Brasil. Mas depois que eu comecei a cuidar dos missionários e ir lá para o Oriente Médio e ver os costumes, ver o que viviam as mulheres e como vivem hoje lá, e você volta e relê os textos bíblicos, e alguns deles nós comparamos e vemos na semana, falamos sobre eles, mas especialmente quando eu olho essa mulher samaritana e o costume da época, é algo interessante. Os costumes que eles têm por lá são costumes bem interessantes, bem diferentes. E aí está o tema dessa noite. Esse foi o de ontem, águas que nos tornam cidadãos do reino dos céus, e o de hoje, então, águas que se transformam em fontes para outros. Essa mulher samaritana, os costumes da Bíblia, que nós lemos aqui no capítulo 4, são os mesmos 2000 anos depois. Quando você encontrar uma mulher muçulmana, que vive aí no Oriente Médio, e a grande parte delas são, você, sendo um homem, não pode falar com uma mulher até hoje no Oriente Médio. Não pode. Se eu quero falar com uma mulher, mesmo que ela esteja na minha presença, eu não posso nem olhar nos olhos dela.
Eu tenho que falar para o marido dela ou para o pai dela, mesmo que ela me escute. Parece uma coisa muito estranha. Eu falo com ele, ela ouviu, ele vira para ela e repete tudo para ela de novo. Falei, que negócio esquisito. Eu não posso cumprimentar na porta, a gente fica ali saudando, abençoando as famílias, pessoas, homens, mulheres, crianças, a todo mundo. Jamais eu posso fazer isso lá. Não posso tocar numa mulher, eu não posso olhar nos olhos de uma mulher. Homem algum pode fazer isso lá. Hoje. E é o costume dos dias de hoje, eles são milenares, porque quando a gente olha aqui em João capítulo 4, nós percebemos algo muito, muito parecido com isso. Agora, essa história aqui, ela é muito interessante. Dentre outras tantas histórias que nós encontramos nessa janela, chamada janela 1040, que falamos já desde o domingo, que envolve aí desde o norte da África, passando por todo o Oriente Médio e vai até a Ásia. É uma região muito ampla, muito ampla. 2/3 da população mundial estão aí nessa janela. Aí nessa janela, tudo que nós temos na Bíblia aconteceu exatamente nessa parte do mundo. Tudo. Do Jardim do Éden até Jesus, tudo aconteceu ali. E hoje é proibido pregar o Evangelho nessa parte do planeta. Mas sabe que a gente vivencia coisas incríveis. Quando você decide ser uma fonte para outros, a mulher samaritana não tinha essa mínima ideia que seria uma tremenda fonte para os outros, das bênçãos e das águas, da verdade que ela conhecia em Jesus. Mas quando você toma a decisão, eu quero ser uma fonte para alguém, eu quero compartilhar as mensagens, eu não quero ser um mar morto, que não compartilha água com ninguém, com nenhum outro rio, outro lugar. Não, que tem um fim em si mesmo. Quando eu decido fazer isso, Deus nos dá condições para isso. Quando você lê na Bíblia é o seguinte: pedireis o que quiserdes que vos será feito. Isso se aplica a você ser uma fonte de águas para outras pessoas. Há muitas orações na Bíblia que Deus fala assim, olha, espera um pouco. Outra ele fala assim, é agora que eu respondo. Outras ele diz não. Mas uma que ele sempre diz sim, é quando você diz, Senhor, eu quero ser uma fonte, eu quero abençoar uma pessoa. Com os dons que ele te deu. A Bíblia diz, pedireis o que quiserdes para abençoar uma pessoa, para ajudar e ser uma fonte de água para o outro, e Deus vai atender a sua oração. Você vai ser, em nome de Jesus, uma fonte de bênção. Você pode pedir que você ganha. É a oração incondicional que Deus atende sempre, sempre. Isso é um fato, isso é incrível, como isso é real. Quer compartilhar o amor de Deus para alguém e não tem coragem, não tem dom, não sabe como, que vai dar um curso bíblico, dirigir um pequeno grupo, compartilhar um livro, usar os seus dons para visitar alguém, para ajudar um enfermo no hospital, uma pessoa carente, peça para Deus, Ele vai te ajudar. Para mim é um desafio essas viagens. Segunda-feira agora eu saio e volto só dia 26 de outubro. São 25 dias aí nesses lugares. É um desafio muito grande. Só que ainda no Oriente Médio tem alguns desafios, mas pelo menos a comida lá é muito boa. A comida árabe é uma delícia. É uma comida praticamente adventista, porque não existe porco lá, não existe nada, é comida muito natural, muito saudável, muitas passas, muitas castanhas, nozes, eles têm frutas boas e é muito gostoso. Agora, quando a gente vai para a Ásia, misericórdia. Lá eles comem tudo que se move, em cima, embaixo, no meio da terra, qualquer coisa que se move eles comem, qualquer. É uma coisa assim, impressionante. Quando eu vou para lá, eu pergunto, será que tem uma categoria acima do vegano? Porque aí eu sou essa categoria, mais do que vegano. Eu sou ultra, mega vegano, não como nada que não seja só extremamente vegetal. Aí eu estou comendo umas coisas verdes assim, parece que é um caule. É, pastor, isso aqui é tipo um caule da abóbora.
Aqui eles pegam a abóbora, picam a folha, aí isso aqui é a folha, isso aqui é o caule, aí eles pegam a casca, aí pegam a abóbora, aí pegam a semente, não sobra nada. Quando eu volto assim, olha, a gente às vezes descasca as frutas, ou descasca algum legume, olha isso aqui que desperdício. O coco, a gente toma uma aguinha de coco e bota fora, nunca eles fariam isso. Eles iam comer até aquela casca dura, sem falar daquela, a minha esposa sempre abre o coco e pega a parte de dentro, que é muito saborosa. E lá na casa das pessoas, a gente visita, e as igrejas lá são sempre nas casas, e os irmãos, eles preparam com muito carinho, e tem comida que eu nunca vi na vida, e o cheiro já dá um nó no estômago. Mas eu me apego às promessas da Bíblia. A Bíblia diz, você vai comer, vai enfrentar coisas, vai até tomar veneno, e nada vai acontecer. Daí eu oro, Senhor, não estou pedindo que o Senhor abençoe essa comida, eu estou pedindo que o Senhor me ajude, que ela não faça mal, só isso. Mas se quiser abençoar, é muito bom, pode abençoar. E é impressionante, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Nenhum problema de saúde. Graças a Deus. Mas tem lugares, por exemplo, na Mongólia, quando a gente chega lá, eles oferecem um chá de recepção. Um chá que você nunca mais esquece. Eu sou do sul do Brasil, e de pequeno, a vida inteira, gostava muito de chá. Só que esse chá da Mongólia, eles fazem o seguinte, água, eles botam um pedaço uma bola assim de graxa, de gordura de animal, botam um pouco de leite de égua, e normalmente fermentado, botam ervas, açúcar, tudo que o meu pai disse para nunca comer. Gordura, açúcar com leite, tudo. Filho, ele fala assim, açúcar com leite é veneno, não coma nunca isso, não beba nunca isso. Eu fui criado ouvindo isso, açúcar com leite é veneno. Nunca misture nada doce com leite, que isso é um veneno para a vida. Crianças extremamente agitadas, hiperativas, mega ativas, bota 5 colheres de açúcar no leite, vai ficar ultra mega ativo. E perde a capacidade de inteligência. E aquele negócio vem assim numa cumbuca, não é uma xícara, é uma cumbuca assim, quase 1 litro daquele chá. E as pessoas fazem aquilo com muito orgulho, com muito carinho, e visitando as famílias, indo nos projetos, nas guerras, nas barracas, eles vão lá e nos entregam aquilo. E eu falo, Senhor, aí eu peço para Ele que eu não sinta nem o gosto daquele chá. Nem que não faça mal, mas que nem o gosto, mas aquele negócio vai descendo assim, fica 3 dias descendo na garganta assim. Vocês têm que ir lá um dia para experimentar o chá da Mongólia. E alguns tomam ainda, eles deixam assim numa garrafa, no sol, para fermentar, fica espumando assim. O negócio parece um ser vivo aquele chá. E eles tomam aquilo como a coisa mais maravilhosa do planeta. E os missionários têm que se adaptar a coisas e situações que não são fáceis. Agora, se você quer pregar o evangelho, Deus dá um jeito. Eu olho eles comendo aqueles palitinhos lá na China, como se comessem com os talheres nossos aqui, com uma facilidade, e comendo de tudo que eles oferecem por lá. Claro, tudo aquilo que a Bíblia nos diz que a gente pode comer. Mas é um desafio muito grande. E um deles, que foi para a China, tinha um sonho de construir aí, abrir uma igreja, e eles não existem terrenos por lá para construir uma casa, uma igreja, são prédios e prédios. Então nós queríamos comprar um apartamento aí, mas para montar esse apartamento, que na verdade seria um restaurante vegetariano, e juntamente com ele uma igreja. O negócio era o restaurante, mas aí seria a igreja. Mas para isso, o missionário tinha que falar fluentemente o mandarim. E para isso tinha que fazer uns testes, receber a documentação local para isso. Ele estava tão empolgado, eu falava com ele por FaceTime, conversava, ele estava tão empolgado com o negócio, que eu pensava por dentro assim, Senhor, ele não vai tirar isso em menos de 5 anos. Impossível. E a minha surpresa foi que em janeiro desse ano, ele me ligou e disse, pastor, fui aprovado e recebi já o documento e posso abrir o nosso restaurante, igreja, aqui no centro da cidade. E eu não acreditava no que eu via. Ele mandou ainda a carteirinha, aí você pode ler aqui tranquilamente o que está escrito aí na carteirinha dele. Está aí um professor universitário do NASP, deixou tudo e foi para lá, faz seu PhD nas férias, na Andrews, nos Estados Unidos, por conta dele.
E aí quando eles souberam que ele estava fluente no mandarim, aí o orientador disse, por que você não escreve a sua tese em mandarim? Não temos nenhuma tese aqui de doutor nessa área, de PhD nessa área em mandarim, escreve. E o camarada está escrevendo a sua tese de PhD em mandarim, em chinês. Um negócio, o dom de línguas literal. Aquilo que a gente leu na lição na semana, no começo desse trimestre, dom de línguas, é esse camarada aqui, ele fala como se fosse um local. E aí, ele foi lá, conseguimos abrir, e aí está a igreja, e aí está ele, o filhinho dele nasceu por lá, e ano passado, finalzinho do ano, ele, pela graça do Senhor, levou ao batismo 36 pessoas para a honra e glória de Deus. Um verdadeiro milagre. Aí está ele. Agora, pense um pouquinho. Você sai de Brasília sem falar uma palavra em chinês, mandarim, nenhuma. Você vai para lá para evangelizar chineses. Tem que aprender o idioma. Em 2 anos e meio, ele aprendeu o idioma. E aí ensinou a Bíblia para as pessoas. E aí montou um projeto, treinamento, ajudando aqui e ali, evangelizando. E no final de menos de 3 anos, tem um resultado já expressivo como esse, é algo impressionante. O texto diz, se você quer ser uma fonte para outros, peça o que quiser. Peça o que você quiser e Deus vai te dar. Ele pediu uma igreja, um apartamento com um restaurante. Ele pediu para falar fluentemente o mandarim e pediu pessoas para Cristo. E Deus atendeu algo que para a gente aqui seria quase humanamente impossível em 3 anos. Fico pensando, aqui nós podemos fazer isso com muito mais facilidade. E parece que temos outros desafios aí pela frente. Mas vamos voltar aqui para a nossa história dessa noite, da mulher samaritana. É algo interessante, porque nós temos aqui, essa mulher, ela é interrogada por Jesus, algo que quebra todos os paradigmas daquela época, e de hoje também. Um homem não conversa hoje e muito menos naquela época. E não só isso, mas Jesus, ele começa a conversar com ela e ela percebe que ele conhece tudo sobre a vida dela, tudo. Jesus conhece tudo sobre a tua vida, a minha também, sabe tudo, tudo. E quando ela começa a entender que esse homem tem água, não a do poço que ele pediu, estava com muita sede. Ela foi lá para tirar água para dar para os animais, num horário que seria mais discreto. Aí o verso 15 de João 4 diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olhem só, esse povo tem muito interesse em negócios até hoje. Essa mulher viu uma oportunidade. Como assim? Você tem uma água que não dá mais sede? Que maravilha, eu quero essa água. Eu quero essa água, porque dessa água vai me livrar do meu trabalho. Eu tenho que vir no sol carregando aí os jarros, os cântaros. Eu não tenho mais que trabalhar. Eu vou simplesmente viver uma vida agora saciada. Me dá dessa água. E ele começa a colocar para ela outras coisas. Fala dos seus relacionamentos, dos vários maridos que ela tinha tido, 5 maridos, e estava com um que não era marido. E ela pensou, esse homem sabe tudo de mim, tudo. Ele conhece a minha vida. Acontece que aí ela entra num tema de como adorar a esse Deus, como que é a adoração. Essa mulher, ela foi despertada para uma visão espiritual, de uma verdadeira adoração. O que é adoração? Adoração é muito mais do que simplesmente vir à igreja. Essa é a primeira coisa, o primeiro passo,
é vir à igreja, estar aqui. Quando estamos aqui, nós deixamos de fazer várias coisas, e o Senhor vai trabalhando e vai moldando e vai purificando nossa vida. Mas adoração, adorar, é dar valor grandioso a alguma coisa. Algumas pessoas falam assim: eu adoro esse tipo de música, eu adoro esse tipo de lugar, adoro esse tipo de roupa, adoro esse tipo de comida, de bebida. Quando alguém fala que adora alguma coisa, é porque ela gosta muito, muito, muito e paga e dá o que for preciso para ter aquilo que ela adora. E é comum por as pessoas: eu adoro esse negócio, eu adoro isso aqui, eu adoro aquilo outro. Adorar algo é atribuir muito valor àquilo. E quando nós adoramos a Deus, estamos aqui na igreja, nós estamos atribuindo valor a Deus. Estamos adorando e sendo transformados por Ele. Então, essa mulher, no posto, ela entra no assunto de adoração. E Jesus abre o seu entendimento para que ela pudesse compreender a verdadeira adoração. Ela diz que Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o que não sabem, adoram por ignorância. Eu pregava numa igreja uma semana assim, e uma mulher entrou e disse: pastor, é o seguinte, essa aqui é a 8ª igreja que eu passo essa semana, eu estou atrás de uma cura. Se Deus me curar aqui, aqui eu fico. Ela estava atrás de uma coisa que não era a verdadeira adoração. Ela estava atrás de um interesse pessoal. Não estava entendendo o que era isso. Agora, há aqueles que adoram o que não sabem. Eles estão aí adorando de forma equivocada, mas eles estão cientes disso e continuam adorando de maneira equivocada. Não abrem mão da sua adoração. Quantas pessoas, eu já ensinei a Bíblia, ele disse: pastor, eu concordo com tudo que o senhor ensinou. A Bíblia, o que Jesus ensinou, eu concordo com tudo isso aí, e você está certo, a Bíblia está certa, a sua mensagem está correta, mas pastor, não tem como eu abandonar a minha comunidade. Eu sei que aqui está certo, mas eu tenho que continuar lá adorando do meu jeito. Agora, o texto aqui diz que chega a hora, e ela diz assim no verso de 3, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vejam, essa mulher junto ao poço, ela escuta uma mensagem muito clara de Jesus, que ele buscava os verdadeiros adoradores. O único tipo de pessoa a quem ele nunca quis favorecer era aquele que se orgulhava por amor próprio e menosprezava os outros. Isso é adorar em espírito e em verdade, amar a Deus e as pessoas que ele não queria perto de si, ou que não o adorassem, eram aquelas que não amavam as pessoas. Esse é o tipo de pessoa que Deus não aprova. Vem para a igreja adorar o Senhor, mas tem brigas, desavenças com todo mundo. Não, ele nem aceita a oferta. A Bíblia diz: se você quer ofertar e está de mal com alguma pessoa, primeiro resolva. Primeiro resolva e depois traga a sua oferta. A ponto de que a adoração nem é aceita, se a pessoa não está em paz com Deus e com os outros. O Espírito de Profecia, Ellen White, diz o seguinte: fossem quais fossem os maus hábitos, os fortes preconceitos, ou as dominantes paixões das criaturas humanas, ele as encarava a
todas com piedosa ternura. Vejam, aqui está algo incrível. Ele não tinha preconceito com nenhum tipo de pessoa e nenhum tipo de pecado. Ele acolhia a todos, todos. Quando a gente fala de todos, são todos mesmo. Até aqueles que a gente humanamente tem vontade de rejeitar. Mas Jesus não só acolhia, mas o texto diz que era com piedosa ternura. Ele olhava para as pessoas com piedosa ternura. Assassinos, bêbados, pessoas que se entorpecem com tantas coisas, ele olhava a todos com ternura, com ternura. Uma ocasião, onde eu fui pastor, uma mulher vinha para a igreja todos os sábados, com a sua Bíblia, tinha a sua lição preenchida, era fiel dizimista, era pactuante, 40 anos. Acontece que nós fizemos um curso para que elas pudessem ser missionárias, ser uma fonte de água para outras pessoas. Ela disse, pastor, eu em 40 anos, nunca fui uma fonte de água viva para ninguém. Eu venho à igreja há 40 anos, meus pais eram adventistas, mas eu nunca ensinei a Bíblia para ninguém, pastor. Eu nunca dirigi um pequeno grupo. Pastor, ore porque eu quero fazer um trabalho para Deus, eu quero usar os meus dons para Ele. Nunca fiz isso, em 40 anos. Venho para a igreja, é quase que um ritual. Venho, adoro a Deus e vou embora, mas não compartilho com ninguém a bênção. E então, nesse grupo que está vendo a imagem aqui, essa garotinha aqui no canto da tela que está de cadeira de rodas, ela disse, pastor, os médicos falaram que as minhas pernas têm que ser amputadas, mas eu creio que se eu for batizada, eu vou sair do tanque batismal andando em nome de Jesus. E quando eu me enterei da situação dela, ela tinha os ossos frágeis, muito frágeis, a ponto que ela caminhou só até os 2 anos de idade, e depois as perninhas entortaram os ossos, ela não podia caminhar. E quando ela falou aquilo, eu falei, para quando está a sua cirurgia marcada para amputar suas pernas? Pastor, para agosto, e isso era o mês de maio. E ela disse, eu quero ser batizada, pastor, porque eu vou sair do tanque batismal caminhando. E eu falei, Senhor, me dá a fé dessa criança. 9 anos de idade. E essa noite foi uma noite muito feliz para a vida dela. Ela foi batizada numa cadeira de plástico. E criança, quando olha as coisas, olha com o olhar do milagre. E eu estava do ladinho do tanque batismal, um colega batizou, e ela ficou olhando para as pernas assim com os olhos arregalados, e esperando as perninhas ficarem fortes, retas, os ossos endireitarem, e ela sair caminhando. Ela ficou olhando para as pernas o tempo todo, o tempo todo. E quando ela voltou para a cadeira de rodas, ela meio que ainda tentou dar um passo, pôr o pé no chão, e viu que nada tinha mudado. Eu chorei pelo coração, e correram lágrimas. Eu falei, Senhor, aonde que está a fé de nós pastores hoje? Para dizer, garota, vai para casa correndo, não só caminhando, vai pulando. Foi numa montanha que nós fizemos essa vigília, era noite fria, noite gelada, ela foi batizada, e aí o ônibus que viria buscar, todo o pessoal daquele grupo não veio, o camarada foi embora e não buscou ninguém. Aí nós juntamos vários carros, tínhamos que levar ela para casa. Quanta coisa triste aconteceu aquela noite, que era para ser uma noite bonita. E essa irmã que disse que queria fazer algo por alguém, que 40 anos ela nunca tinha levado a mensagem para ninguém, ela disse, pastor, eu vou levar a Carol e sua família para casa com o meu carro. E ela foi para casa, e aí está um pouquinho da vigília daquela noite, aonde foi o batismo da Carol, e ela foi até a casa dela e descobriu algumas coisas, que a enchente havia molhado a casa, até o nível das camas, e ficou em cima dos colchões a água, destruiu colchões, cobertas,
E eles estavam dormindo em cima do estrado com panos e roupas, não tinha nem colchão. Uma casa muito simples, muito humilde, muito pobre. E essa líder mostrou depois algumas imagens das perninhas da Carol. Aí estão ela, os ossos muito tortinhos, algo difícil mesmo. E aí a Asa, o que fez? Levou lá colchões, cobertas, roupas novas. Eu lembro que depois no grupo, quando as crianças vieram, pastor, a minha noite foi uma noite melhor da minha vida, com um colchão novo que o senhor levou lá em casa com as pessoas da igreja. O cobertor novinho, pastor, que coisa boa, tão simples, algo básico da vida. E eles estavam felizes com isso. E a Carol andando sempre daquele jeitinho, ajoelhada pela casa. E essa líder falou, pastor, eu tive uma ideia. Eu queria montar um pequeno grupo na casa da Carol. O que o senhor acha? Eu falei, lógico, você não pediu para Deus fazer alguma coisa por alguém? Para você ser uma fonte de água viva para as pessoas? Monte um pequeno grupo de crianças. E foi ela para lá. Está aqui a irmã Renilda, no canto da foto. Primeiro dia de reuniões, está o pequeno grupo, a Carolzinha na cadeira de roda, os pais dela aqui e as crianças da volta. Acontece que o pequeno grupo durou só uma reunião, um sábado, e terminou o pequeno grupo. Porque no sábado seguinte, não era mais um pequeno grupo, era um grande grupo. Triplicou. Tinha 40 crianças. E no outro sábado tinha 70 crianças. Ela levava formas de bolo e um pastelzinho, um suquinho, e começou a ensinar as crianças a ter disciplina, higiene, uma série de coisas, um bairro muito, muito simples assim. Ela, pastor, o que eu faço? Falei, minha filha, você não pediu para Deus? Para ser fonte? Você tem que ser uma cachoeira agora. Uma cachoeira de bênçãos. E ela disse, pastor, minha vida mudou. Eu ia para a igreja, sentava, lição, culto, dízimo, oferta, cantava, orava, ia embora. 40 anos, uma rotina como essa. Pastor, agora que eu estou viva na igreja, sendo uma bênção para as crianças. E ela fez muita coisa, levou coral da igreja para lá, e levou elas para o colégio lá perto, e fizeram um dia especial, e testemunhou para cá e para lá. Ela disse, pastor, eu liguei para alguns hospitais do Brasil, falei com vários médicos, mandei os exames da Carol, e em Belo Horizonte, uma clínica pediu que eu trouxesse a Carol, porque eles queriam examinar de perto, porque o médico me deu esperança. Esperança de não ter que cortar as perninhas da Carol. E essa mulher conseguiu passagem aérea para ela, para a filha, para a mãe e para a Carol. Conseguiu lugar para eles ficarem lá por 10 dias para fazer todos os exames. Conseguiu um hospital de graça, consulta, conseguiu tudo. Tudo. O que ela pediu? Pediu para ser uma fonte de bênçãos para outros. A mulher samaritana, quando ouviu da água que sacia, da verdadeira oração, o texto diz que ela foi correndo contar para todos que havia encontrado a fonte de água que é Jesus. E a gente olha o brilho dos olhos dessa mulher, o sorriso por fazer algo por alguém. E a Carol foi, primeira vez que tinha embarcado no avião, tirou foto com as aeromoças, o centro de estudos lá, a consulta com o médico, e aí está o raio-x das perninhas dela. Humanamente impossível, impossível. Aí um dia, depois de 10 dias por lá, ela me liga no telefone e diz assim, pastor, eu não pedi para Deus que eu queria caminhar depois do meu batismo? Sim, Carol, sim. Esse foi o seu pedido. Pois então, pastor, eu estou falando pelo telefone celular e estou caminhando no quarto do hospital, sem a ajuda de nada. Eu embarguei a voz. Comecei a chorar. E queria saber, a gente humano é uma coisa, né? Eu queria saber por quê, como. Não interessa. Está andando, é o que importa. É milagre e acabou. Mas pastor, o médico disse o seguinte, que vai fazer uma cirurgia, ele vai colocar, depois que eu terminar de crescer, ele vai colocar uma prótese do meu joelho até o meu pé, por dentro do meu osso que é fraco. E eu vou poder ser uma criança normal, caminhar, correr, andar de bicicleta. Até lá, a prótese vai ser por fora das pernas, para fortalecer e dar sustentação e endireitar a minha perninha.
E eu vou fazer algumas cirurgias, mas ele garantiu que as minhas pernas não precisam ser cortadas. E eu fiquei vibrando com aquilo, uma alegria, uma alegria, uma alegria. Imagine a fonte que foi isso. E quando ela voltou, com a prótese, andou um pouquinho com o andador, era só cadeira de rodas, está aquela de pezinho do pequeno grupo, a Carolzinha, voltando para casa. E aí a Carol fez um apelo. Os pais fumavam, avós fumavam, tios, era uma vida toda desregrada. E ela fez um apelo muito simples, com seus 9 anos, disse: vó, uma reunião de família. Se Deus foi poderoso para intervir e permitir que minhas pernas não fossem cortadas, Ele tem poder para cortar o cigarro e o vício de todos vocês. Ninguém conseguiu mais fumar, e pararam de fumar. Aí o pastor foi lá, atendeu essas famílias, estudo bíblico, foram no grupo, e ajudaram, e fizeram mensagens, e aqui e ali. E naquele ano, 25 pessoas da família da Carol foram batizadas, para a honra e glória de Deus. E aí está a igreja, na rua de trás da casa da Carol, não tinha mais espaço, aí abrimos uma igreja. E aí está a igreja, as crianças levaram os pais, e os pais foram e ficaram. Clube de aventureiros, bravadores, tudo, a asa, projetos da igreja, Ministério da Mulher, tudo que a gente faz. Foi um negócio impressionante, começou a mudar o formato do bairro. O bairro que era violento, perigoso, acabou a tragédia, a violência, transformou o bairro. Aí da igrejinha pronta, linda, simples, bonita, com tudo. Eu voltei, depois eu estava em Curitiba, me convidaram para fazer uma semana como essa lá, nessa região. E a primeira coisa que eu falei, eu quero visitar a Carol e a igreja e como é que estão as coisas por lá. Quero ver como é que passou, 5 anos depois. O que aconteceu? Onde eles estão? E ela já fez as cirurgias, já, como é que está tudo isso? Eu não tinha mais notícias sobre o assunto. E eu fui lá na casa e não encontrei mais a casa da Carol. Encontrei uma casa nova. A prefeitura doou uma casa nova para ela, maior, de alvenaria, e botou 2 setes na porta, o número da casa, para deixar tudo bem certinho. A prefeita disse: olha, eu vim aqui de polícia, com guarda-costa, eu venho sozinha com meu carro particular nesse bairro agora, não tem mais nenhuma dificuldade, eu entro aqui a hora que eu quiser. O bairro mudou, ela me dizia, mudou completamente. Não temos mais nenhum registro de violência nesse bairro. Mudou. E aí, a Carol e a mãe dela, quando ela veio caminhando, eu falei: não acredito no que estou vendo. Ela veio caminhando, andando, pastor, já fiz as cirurgias, só falta uma última cirurgia de correção, já fiz 10 cirurgias, falta a 11ª, só para corrigir o pé, que ainda faltou um detalhezinho, é a última, e eu estou totalmente liberado e de alta pelo médico. Eu não te disse que eu ia caminhar, depois do meu batismo? Um milagre. E aí está a líder, que fez tudo isso, essa mulher, 40 anos na igreja, fez um pedido para Deus: Senhor, eu quero ser uma fonte de águas vivas para outras pessoas, eu quero abençoar outras pessoas. E nós fizemos um curso por 3 meses, orientamos, ajudamos, e ela foi, e não só abençoou uma família, mas abençoou 25 pessoas de uma família, abençoou um bairro inteiro, porque o bairro agora tem uma igreja, o bairro agora tem clube de aventureiros, bravadores, ensinando as crianças o caminho do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia e a história dessa mulher de João 4, a gente percebe que o Deus é o mesmo hoje. Os costumes daquela época são os mesmos no Oriente Médio, mas o que é mais importante de tudo é que Jesus é o mesmo hoje também. E Ele está com a mesma disposição de usar a cada um de nós para sermos fontes de águas vivas para as pessoas que estão aí fora sedentas, morrendo de sede, sem saber aonde encontrar o caminho, aonde encontrar aquela água que sacia a alma, que aquieta a ansiedade, que tranquiliza as preocupações, que ajuda a viver de cabeça erguida, feliz e com a esperança eterna em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir uma música especial nesse momento.
E se nessa noite você sente o desejo de dizer a mesma coisa para Deus: Senhor, eu queria nesse ano ainda ser uma fonte de água viva para alguma pessoa. Eu quero ajudar uma pessoa, eu quero abençoar uma pessoa, eu não sei quem é ainda, mas eu queria fazer isso, Senhor. Me coloque diante de uma situação, me use. O Senhor usou essa mulher, usou essa aqui da Bíblia, Ele pode usar a todos nós, para sermos uma fonte de bênçãos que a gente recebe. Somos abençoados, mas também nós compartilhamos essa bênção. Se você deseja isso, enquanto escuta essa canção, feche os olhos, converse com Deus aí sentado como você está, e diga para Ele: Senhor, eu quero ser essa fonte, uma fonte de águas vivas, para pessoas que o Senhor quer abençoar nessa terra. Envolvido em atividades tão comuns, eu sonhava um dia obter respostas, sempre em busca de ter novas emoções. Procurei achar a felicidade, mas o mundo não me trouxe soluções. Só me apresentou palavras vagas, nada mais. Como achar uma razão para viver? Quero encontrar a paz, estou em busca da verdade. Pai, eu preciso te encontrar. Eu necessito ouvir tua voz. Quero sentir o teu amor a encher o meu pobre coração, renovando com poder todo o meu ser. Quando paro pra pensar no que passei, nas angústias que eu enfrentei, posso ver que poderia evitar os problemas que tive no passado. E pra continuar vivendo ao lado teu, sem cair nas tentações que superei, eu preciso estar seguro em tuas mãos, aprendendo a confiar tão somente em teu cuidado. Pai, eu preciso te encontrar. Eu necessito ouvir tua voz. Quero sentir o teu amor a encher o meu pobre coração, renovando com poder todo o meu ser. E crescendo cada dia em teu amor,
ter coragem para avançar. A esperança de ser sempre alguém melhor faz-me ter o ideal de a vitória alcançar. Pai, eu preciso te encontrar. Eu necessito ouvir tua voz. Quero sentir o teu amor a encher o meu pobre coração, renovando com poder todo o meu ser. Pai, eu preciso te encontrar. Eu necessito ouvir tua voz. Quero sentir o teu amor a encher o meu pobre coração, renovando com poder todo o meu ser. Vem encher o meu pobre coração, renovando com poder todo o meu ser. Vamos orar em pé? Querido Pai, obrigado porque depois de nós encontrarmos o Senhor, como essa linda canção menciona, nós podemos sair desta fonte de águas vivas, puras, que saciam nossa alma, para compartilhar com outras pessoas que estão sedentas, sem saber aonde encontrar esta fonte de água viva que sacia a alma de cada um de nós. Nos use para isso. Use a cada pessoa aqui para ser um conduto das tuas bênçãos, compartilhando, vivendo, e que assim, Senhor, possamos estar envolvidos em compartilhar as bênçãos dos céus aqui nessa terra. É o que eu te peço, bom Pai, nessa noite, por cada um de nós, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, e amanhã nos encontramos aí, indo da metade para o final já da nossa semana Águas para o Sedento.